Então, nós vamos falar sobre o temor do Senhor, e a Bíblia diz em Provérbios 9, no versículo 10, diz assim, só a primeira parte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por essa tarde, obrigado por nos trazer até aqui. Eu tenho certeza, Pai, que nunca é em vão quando nós chegamos na tua casa. Tenho certeza que o Senhor tem algo para falar conosco, Pai, para nos revelar, para nos encorajar, Deus, e que nós possamos ter os nossos ouvidos abertos, sensíveis à tua palavra, Deus, assimilar aquilo que o Senhor quer que nós guardemos no nosso coração. Repreendemos toda a cilada e artimanha do diabo nesse lugar, que queira tapar os ouvidos dos meus irmãos, Deus. Nós repreendemos e dizemos fora daqui em nome de Jesus. E declaramos que o Senhor é rei nesse lugar e há de fazer a tua vontade, usando a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Não consigo ver vocês. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu queria alguém que viesse aqui na frente falar para mim o que é temer a Deus. Vem alguém, senão eu vou chamar. Vem, Nicolas. Vem. Vem um de vocês, vai, gente. Ninguém? Ei, vem, Pedrinho. Vem, você sabe, eu sei que você sabe, vai. Para você, o que é temer a Deus? Obedecer tudo que Ele diz, tudo que a palavra dele diz. Tá certo, é isso aí, muito bem. Isso é uma das coisas, né? Resumiu. Muito bem. Isso aí. Gente, vocês não têm vergonha, que eu sei. Ficam aí com vergonha aqui, não sei lá por quê. Então, eu peguei algumas definições aqui para a gente especificar. O que ele falou é realmente isso, é bem isso. Resumindo, é isso, obedecer a palavra de Deus. Aqui diz assim: temer a Deus é ter um profundo respeito por Deus, é querer agradá-lo de qualquer maneira, é reconhecer que Ele é santo e que seu poder está acima de tudo e de todos. Então, isso é temer a Deus, respeitá-lo, agradar. Aí, uma outra perguntinha. Aí, eu quero uma menina para vir falar. Pode vir, hein? Por que nós devemos temer a Deus? Vai, Amanda. Né? Ninguém se mexe. Por que você acha que a gente deve temer a Deus? Não sei. A gente tem que temer a Deus porque Ele é maravilhoso, cara. Tipo, não vai temer aquele que te deu a vida, tá ligado? É necessário, é respeito, né? Amor. Tá legal, é isso aí. Beleza, obrigada. Então, aí eu escrevi também algumas coisas que eu li sobre. Por que nós devemos temer a Deus? Primeiro, porque Ele é todo-poderoso, é maravilhoso. Porque Ele é perfeito em tudo que Ele faz. E nós nem temos comparação com Ele. Nós somos pecadores e Ele odeia o pecado. Ele podia acabar com a gente. Podia ou não? Sim, mas Ele não faz isso. Pelo contrário, Ele nos ama ao ponto de dar o seu único filho em amor de nós, né? E o prazer dele é nos abençoar, nos proteger e nos ver felizes. Tem motivo maior para a gente querer temer a Deus? Alguém que quer tudo isso para nós? Devemos ou não temer a Deus? Sim, né? Aí você me pergunta, mas como a gente teme a Deus? Aí o Pedrinho falou aqui para a gente, obedecendo a palavra, é verdade. Eu separei 2 pontos. O primeiro é o seguinte: agradando a Deus. Como a gente agrada a Deus? Fazendo a vontade dEle. Sim ou não? Muito bem. Como a gente faz a vontade dEle? Tendo uma vida santa. Deus é santo e quando nós recebemos Ele no nosso coração, nós nos tornamos santos pelo sacrifício dEle, certo? Então, a Bíblia diz o seguinte, no Salmo 147, no versículo 11, diz: o Senhor se agrada dos que o temem e dos que depositam a sua esperança no seu amor. Então, Deus ama quem o teme. Eu quero voltar lá na outra vez que eu falei, a gente falou uma coisa que parece que é igual, mas não, que é temer a Deus é diferente de amar a Deus.
Amar, todo mundo ama. Até as pessoas que estão no mundo, que não conhecem Jesus profundamente, elas dizem, eu amo a Deus. E elas podem amar mesmo. Porque amar a Deus é como eu amo uma pessoa, enfim. Agora, temer é querer fazer o que agrada essa pessoa. É amar o que ela ama. E é não gostar do que ela não gosta. É se esforçar, entendeu? Não é simplesmente amar. Assim, amar, abraçar, beijar, né? Enfim, respeitar. Não é só isso, é muito mais. Eu vou dar um exemplo de algo que eu li. Tem um relato num livro de um pastor que era muito conhecido, e ele fazia muitas coisas, assim, obras sociais, ele pregava a palavra de Deus. Na época dele, ele foi bastante conhecido, assim, porque ele realmente amava Deus, ganhou pessoas para Deus, né, assim, falando do amor de Deus, e muitas pessoas se converteram. Só que por trás, né, nos bastidores da igreja dele, ele guardava uns dinheirinhos, sabe? Tipo assim, recebia as ofertas e tal, mas ia guardando, ia transferindo para fazer algumas outras coisas para a casa dele, para a vida dele, foi guardando. Ele não achava tão ruim assim. Só que um dia descobriram isso. E aí o que aconteceu, resumindo a história, é que ele foi preso. Foi para a cadeia mesmo, foi nos Estados Unidos, tá? Foi preso. E aí um homem que ouvia muito ele pregar e que até frequentava a igreja dele, e não sei, mas que pode ter sido um dos que se converteram através da pregação dele, foi visitá-lo na cadeia, lá na prisão. Chegou para ele e falou assim, não entendi, o senhor era tão abençoado, pregava como ninguém, eu, ou muitos, me converteram ouvindo a sua palavra, e eu não entendi, por que o senhor está aqui na prisão? O que aconteceu? Aí ele respondeu isso. Ele falou, porque eu não temia a Deus. Eu amava muito a Deus, eu o amo, mas eu não temia a Deus. Consegue entender a diferença? Ele amava, ele fazia muitas coisas que eram da vontade de Deus, agradava. Mas temer a Deus envolve todas as coisas. Não é fazer algumas coisas que agradam a Deus e outras nem tanto. Quando a gente teme a Deus, a gente teme a Deus. A gente faz tudo, exatamente tudo que Ele ama, tudo que agrada, tudo que a Bíblia diz que Ele fala para a gente fazer. E não algumas coisas sim, outras não. Entendem isso? Eu queria falar dessa diferença do amor e do temor. Então, aqui diz que nós devemos, voltando lá, como tememos a Deus? Agradando a Deus, tendo uma vida santa. Então, vida santa, vocês sabem, ter atitudes e ações da mesma forma, santa. Procurando saber qual é a vontade dEle para a nossa vida. Tá. Segundo, como a gente teme a Deus, segundo ponto que eu marquei é evitando o pecado. Deus odeia o pecado. Ele abomina o pecado. Ele pode nos perdoar quando nós pecamos? Sim ou não? Sim, Ele sempre nos perdoa se nós nos arrependemos e pedimos perdão. Mas por isso é motivo da gente continuar pecando? Deus me perdoa, então eu vou fazer hoje. Deus me perdoa. Estou perdoado. Aí amanhã eu vou lá e faço de novo. Deus me perdoa. E seguimos uma vida. Lembrando que, quando nós aceitamos Jesus, nós podemos até cometer pecados, mas não somos mais pecadores, porque o pecador é o que vive no pecado. Então, podemos pecar? A gente peca de vez em quando? Sim, mas devemos procurar não pecar. Então, aqui está dizendo, evitar o pecado, fugir das tentações, das aparências do mal. São dois pontos de como nós tememos a Deus. Bom, diante disso que a gente leu aqui, resumindo bem o que é temor, a diferença de temor e amor, por que nós devemos temê-lo, né? Que Ele é maravilhoso, enfim, faz tudo por nós, é perfeito. Como temer, que é agradando, evitando o pecado. Diante disso que nós lemos, que nós ouvimos aqui, qual tem sido a nossa atitude diante das coisas desse mundo? A gente tem sido compassivo,
temos aceitado tudo que as coisas que têm entrado. A gente entra lá na internet, ouve, legal, e vai assimilando, e vai guardando, e vai puxando. Quando a gente lê alguma coisa, quando a gente ouve, não só na internet, às vezes os amigos falam, pessoas falam, enfim, e a gente aceita tudo. Afinal de contas, é aquela pessoa, né? Ou a gente presta atenção, que é uma coisa que a gente deve fazer, e vai ver se está de acordo com o que a palavra diz. O que a gente faz? Na maioria das vezes, e eu vou falar por mim também, às vezes dá uma preguiça, né? Pegar a Bíblia e falar, deixa eu ver se isso que ele falou é ou não é. Às vezes a gente, é um cara sério, acho que está certo, acho que valeu, acho que eu vou ficar com essa informação. Porque muitas vezes, assim, a gente aceita porque está na moda, né? Todo mundo faz. Se meu amigo faz, minha amiga faz, o meu líder faz, o meu, professor faz. Então não está errado. Se a maioria está fazendo, se gente mais velha que eu e com mais conhecimento faz ou fala, então vou fazer. Será que é essa atitude que a gente tem que ter? A Bíblia diz que nós devemos agradar a Deus, que temer a Deus é agradar a Deus. Então a gente precisa o quê? Ver a luz da palavra. Se aquelas atitudes, se aqueles pensamentos condizem com o que a palavra diz. Não é verdade? Eu vou falar uma coisa que eu tenho visto bastante aqui, nesses últimos tempos. Aí, a gente está em época de reeleição, e eu tenho visto muitas pessoas, muitos jovens, adolescentes, adultos, enfim, falando várias coisas sobre diversos assuntos. Sobre política também, sobre a questão social do país, do mundo, sobre questão financeira, enfim, diversos assuntos. Aí eu anotei aqui. Então, eles expressam suas ideologias e tudo mais. E eu tenho visto assim, uma falta de temor a Deus na maioria das pessoas. Porque assim, é uma falta de respeito com o amigo, uma falta de respeito com o irmão. Um fala, o outro retruca. E um fala A e o outro fala B, mas assim, não é um B conversando, é um B. Se eu pudesse, te devorava. É absurdo. Uma outra coisa e eu vejo nisso uma falta de temor a Deus, porque a Bíblia diz assim, no que depender de vós, tende paz para com todos. Não tenho visto uma atitude assim de paz. Tenho visto uma atitude de ódio, de raiva. Sabe? Eu acho que cada um, em diversos assuntos, pode ter a sua opinião formada. Eu tenho a minha, você tem a sua. E ok, não tem problema nenhum. Agora, a Bíblia diz, no que depender de vós, tem de paz. E não é isso. Outra situação que eu tenho visto também é bem chata. Até o pastor mesmo comentou no culto outro dia que pessoas que ele postou alguma coisa, enfim, pessoas falando mal da liderança, falando mal dos pastores. Gente, falta de temor a Deus. Vocês sabem aquela situação de Davi, que o rei Saul era o rei da época, lá de Israel, e ele podia matar Davi, queria matar Davi, estava perseguindo Davi para matá-lo, porque ele estava com inveja de Davi. E Davi chegou na caverna, numa situação que ele estava desprotegido, o rei, e ele podia ter matado ele, porque ele foi lá para fazer suas necessidades, enfim. E o Davi estava assim, podia na hora matar. Afinal de contas, o rei estava procurando ele para acabar com ele. Ele, vou me vingar. Como é que fala? Hoje em dia como que é? Quando um vai matar... Legítima defesa, né? Tipo assim, um vai me matar, eu mato primeiro. Legítima defesa. Davi podia fazer isso. Eu acho que talvez Deus nem ficasse bravo com ele. Mas sabe o que Davi e os amigos dele falaram assim, por que você não matou o rei Saul? Ele estava lá, se você não matar, ele vai te matar. Ele falou, ai de mim tocar na vida de um ungido de Deus. O rei Saul, o Espírito Santo já não habitava mais nele. Mas um dia ele foi escolhido e foi ungido para ser líder de Israel.
Um dia Deus o escolheu e ungiu. Naquela situação ele não estava mais com o Espírito Santo. Mas Davi reconhecia que um dia aquele homem tinha sido ungido. E ele falou, ai de mim, tocar na vida de um ungido de Deus. Vocês estão entendendo isso? Ele não fez nada. Porque cabe a Deus fazer a justiça e não aos homens. E hoje, às vezes a gente não tem uma espada na mão, um revólver, enfim, mas a gente tem uma língua muito mais afiada, que mata, não o corpo, mas mata a alma. Então, assim, eu vejo nessas situações que a gente tem visto com as pessoas, para mim isso é falta de temor. Falta de temor a Deus. Não, assim, eu acho que a gente precisa levar muito mais a sério. Eu não estou falando vocês, estou falando de mim também. Né? Isso tem falado muito no meu coração. A gente tem que levar muito mais a sério as coisas de Deus, qual é a vontade de Deus, né? Então, aí eu queria falar, quando as pessoas se debatem lá na internet, ou quando vocês conversam na escola, na faculdade, no trabalho, todas as ideologias que cada um coloca lá, que são o seu ponto de vista, enfim, do que você pensa a favor disso, contra aquilo, enfim, não vamos entrar em detalhes. Você, antes de falar, você viu o que a Bíblia diz sobre aquilo? Você foi lá procurar saber o que Deus já falou sobre o assunto? Porque, não sei se vocês sabem, mas eu acredito que sim, a Bíblia fala de todos os assuntos que existem. Então, quando você vai falar, mas eu acho, mas para mim isso é certo, isso é... Tá, ok. Mas você já foi consultar lá para saber o que Deus acha a respeito? Tem certeza que essa tem que ser a sua opinião? Sabe por quê, meus queridos? Porque o que eu acho não vale de nada. O que você acha não vale de nada. O que seu amigo acha não vale de nada. O que seu professor, o seu líder, o artista da televisão, o blogueiro, blá, 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 que ele acha, sabe do que serve? Para nada, se isso não tiver a luz da palavra de Deus. Se tudo que estiver falando não tiver a luz da palavra, de acordo com o que Deus diz, é lixo. O que importa é o que diz a Bíblia. Vocês me entendem? Porque, assim, o que eu acho, pouco importa. Você pode falar assim, ela está falando... Se o que eu estiver falando não estiver na Bíblia, tiver tudo errado, o que eu estou falando agora para vocês, tiver tudo errado, vocês pegam a Bíblia lá e vê. Se tiver tudo errado, não leve em consideração, joga no lixo também. Porque é isso que a gente tem que fazer. Quando a gente ouvir ideias, opiniões, seja de quem for, seja minha, seja dos pais, seja dos líderes, se não tiver a luz da palavra, alguma coisa está errada. Porque o que a gente tem que fazer? Temer a Deus. Temer a Deus é o quê? Agradar a Deus, ser santo. Ser santo como a gente é santo. Quando a gente lê a Bíblia e sabe qual é a vontade dele para a nossa vida. Bom, lembrando, né? Voltando aqui. Que temer a Deus é amar o que Ele ama e é abominar ou odiar o que Ele odeia. Agora a gente vai falar um pouquinho aqui. Sabe de algumas coisas que Deus ama e que Ele odeia? Em Provérbios 6, do 6 ao 19, diz sobre algumas coisas que Ele abomina. E eu vou ler para vocês. Deus abomina os olhos altivos, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos imundos, pés que correm para o mal, testemunhas falsas, pessoas que semeiam contenda. Ele abomina o pecado. E o pecado é o quê? Senão a desobediência a Deus, senão a desobediência à palavra. Todas essas coisas que eu li, Deus abomina. Isso significa que se eu temo a Deus, eu devo abominar também. Então, eu também abomino os olhos altivos, eu também devo abominar a língua mentirosa, eu também devo abominar as testemunhas falsas, as pessoas que semeiam contendas. Essa deve ser a minha posição. Agora, e o que Deus ama? Primeiro de tudo, Ele ama a mim e ama a você. Uau! Por isso a gente deve temê-lo, porque Ele nos ama.
Segundo, Ele ama quando você o coloca em primeiro lugar. Ele ama quando você guarda a sua palavra e evita o pecado. Ele ama quando você tem um relacionamento diário com Ele. Ele se agrada quando você pede sabedoria e conhecimento para agir de acordo com a palavra de Deus. Ele se agrada quando você perdoa o seu irmão e tem paz com ele. Ele se agrada quando você se preocupa com as pessoas e faz o bem sem querer nada em troca. E Ele se agrada quando a igreja vive em comunhão. Vocês ouviram o que Ele gosta? É isso que a gente também deve gostar. A gente deve gostar da mesma coisa. A gente deve amar a palavra de Deus para procurá-la, seguir, para evitar... Nós devemos amar, ter um relacionamento com Deus. Nós devemos amar, buscar a sabedoria e saber a vontade dEle para agir. A gente deve amar, perdoar o nosso irmão e ter paz com ele, enfim... Tudo isso que eu falei. E muito mais. Eu ficaria aqui um tempão falando para vocês o que Deus abomina e o que Deus ama. Mas a palavra de Deus está na sua mão, no seu celular, na sua casa. E você pode saber tudo isso. Você pode procurar lá. Deixa eu ver, peraí. O que Deus ama? O que Deus abomina? E aí você vai saber. Eu queria falar para vocês o seguinte... Não amem só a Deus, temam a Deus, né? Queridos, parem de se preocupar em agradar esse ou aquele. Pessoas que são bacanas, que têm opiniões legais, que têm boa fama, enfim, que são influentes na escola. Parem de querer agradar as pessoas. Procurem agradar a Deus, e aí você vai ter o favor dos homens nas suas mãos, diante de você. Sabe? Porque hoje a moda fala para você... Deixa eu dar um exemplo aí. A moda fala que uma coisa hoje pode, que está em alta fazer isso, está em alta fazer aquilo. Eu não vou ficar citando ideias para vocês não falarem o que eu penso, porque não interessa isso. Então, assim... A moda passa. Quando eu era adolescente, a moda era uma. Hoje, vocês são adolescentes, a moda é outra. Amanhã, quando vocês forem adultos mais velhos, a moda será outra. Hoje, a política dos homens é X. Amanhã, quando passar o tempo, a política pode ser Y. Então, tudo muda. Se você ficar se baseando, idolatrando e seguindo essas coisas, meu querido, vai passar. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. A palavra de Deus, essa não muda nunca. Ela é a mesma desde antes. E vai ser sempre. Porque a palavra de Deus diz, tudo passa. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. E é essa palavra que você deve seguir. Então, para de querer agradar esse ou aquele. Sabe? E agrade a Deus. Porque é isso que vai te conduzir a uma vida vitoriosa. Eu escrevi aqui algumas coisas assim... algumas promessas para quem teme ao Senhor. Então, quem teme ao Senhor agrada a Deus, lê a Bíblia, se baseia a sua vida, baseia o seu pensamento, as suas ações no que a Bíblia diz. Né? É a pessoa que teme a Deus. E a Bíblia diz sobre as promessas de quem teme ao Senhor. Em Provérbios 19, 23 diz, o temor do Senhor conduz à vida, quem o ama viverá em paz e segurança. Todo mundo quer isso, né? Agora, vamos só inverter um pouquinho. Quem não teme a Deus pode ser conduzido à morte. Ele não viverá em paz e não terá seguro, não terá uma vida segura. Aí o Salmo 34, versículo 7, fala, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Agora, e quem não teme ao Senhor? Não tem anjo nenhum para estar ao lado dele. Então, significa que ele não será livre das coisas que puderem acontecer. Em Eclesiastes 33:1 diz, aquele que teme ao Senhor não será surpreendido por nenhuma desgraça, mas Deus o protegerá e o livrará do mal. E quem não teme a Deus? Ele pode ser surpreendido por desgraças. E não haverá ninguém para protegê-lo e ninguém para livrá-lo do mal. Vocês conseguem entender que é sério?
que o primeiro diz que o temor do Senhor conduz à vida, e se a gente pensar na falta do temor, conduz à morte? Entende que é muito mais do que amar, é temer, e que você vai experimentar dessas promessas maravilhosas que Deus tem? Então, eu quero te dizer que o pessoal do louvor pode até subir, já estou terminando. Faça suas escolhas, tome todas as suas decisões, viva a sua vida. Não estou falando para você ser um caretão que não pode isso, não pode aquilo, não é nada disso. Dá para ter uma vida bem divertida e bem bacana, mas de acordo com o que diz a palavra de Deus. Faça da Bíblia o seu guia e com certeza você vai experimentar da boa, da perfeita e da agradável vontade de Deus. Amém? Vocês entenderam? Ficou claro? Então, nós vamos orar aqui sobre isso. É algo que tem falado muito ao meu coração, porque eu tenho visto muitas coisas assim, que eu tenho ficado muito preocupada. Pessoas que eu amo do fundo do meu coração, e que eu tenho ficado muito triste em ver situações delas não temerem a Deus. E diante das promessas do que Deus fala, eu me preocupo com o futuro delas. Então, é por isso que eu quis falar isso para vocês, porque eu me preocupo também com o futuro de vocês, com o meu futuro. Eu falo isso porque isso me alertou para eu temer a Deus. Então, queridos, é muito sério, Tudo que vocês forem fazer, pensem antes de falar, antes de pensar, antes de agir. Peraí, o que Deus fala sobre isso? O que Ele pensa sobre isso? Amém?